conjunto de atividades, sem vir a ser incomodado por repreensões mais ou menos severas do organismo estatal que as tutela. Ora, é precisamente o contrário que se pretende construir. Mas trata-se de um processo extremamente complexo e repleto de variáveis complicadas de definir. Foi absolutamente imprescindível o esforço de mais de 20 anos de movimentos ecologistas de força e da criação legal de várias áreas protegidas para chegarmos ao final dos anos 80 com uma sociedade preocupada com os valores ambientais. Se está ou não preocupado é motivo para outra reflexão. E se calhar é exatamente por aqui que vamos começar, por refletirmos se haverá ou não preocupação. E José Pedro Calheiros, boa noite. Boa noite, Policarpo, boa noite, ouvintes da Rádio Voz de Setúbal. Quero também dizer aos nossos ouvintes que, a propósito, e que eu anunciei já várias vezes este tema, áreas protegidas e turismo ambiental, uma questão de diálogo, através do 572-986, podem dar a sua participação, dando a sua opinião, dialogando com o José Pedro Calheiros e, naturalmente, se quiserem, comigo também. Portanto, estão à vontade para, a partir de agora, poderem participar. Esta preocupação de muitos anos, os ecologistas tiveram que tomar, de facto, posições para se pensar no ambiente. Foram posições de força. Pois, absolutamente, e salta à vista de todos nós, e continua. Movimentos à escala internacional ou movimentos locais têm tomado posicionamentos sobre questões de defesa do ambiente, de defesa da qualidade de vida, de defesa da sustentabilidade da vida e até da sustentabilidade do progresso e da economia associada a esse tipo de ações. Mas extremaram-se posições. Houve alturas em que as posições extremaram-se. No fundo, um pouco como em todas as outras coisas. Há um exagero ou há um deixa andar durante bastante tempo e depois é preciso tomar posições de força para de novo poder entrarmos numa fase de repouso e numa fase de usufruto saudável. Eu, quando falo em posições de força, estou-me a lembrar de amarrarem-se as pessoas do Greenpeace amarradas às plataformas petrolíferas, os ecologistas alemães nas linhas de caminho de ferro quando passam os comboios com os detritos nucleares. Portanto, são esse tipo de situações e mesmo a nível nacional e a nível até local temos constatado alguns movimentos, talvez não tão mediáticos como esses que acabei de referir, mas igualmente ativos, não é? Mas a criação das zonas de reservas, chamamos assim, o Estado delibera por ele próprio criar algumas zonas, ou foi por motivo dessa pressão? Não, eu acho que há uma postura conjunta. Eu estou recordado das situações, por exemplo, aqui de Setúbal, que a reserva do Estuário do Sado acaba por ter a sua implantação, não é? Não só por uma decisão estatal, mas porque havia um grupo de setubalenses aguerridos, de jovens setubalenses aguerridos, que lutaram insistentemente e colaboraram com o Estado, colaboraram com os serviços na altura respectivos, não havia Ministério do Ambiente, mas, portanto, o equivalente, para a criação dessa área e, portanto, ajudando até pertinente causa. Para aqueles que me estão a ouvir que se lembram, no fundo, os fundadores e os grandes impulsionadores de uma coisa que em Setúbal teve um enorme sucesso, que foi o projeto Setúbal Verde. Bom, mas essa conjugação de esforços deu-se a determinada altura. Agora, haverá possibilidade, parte natural da Rábida, eu gostava agora nós podemos falar da região de turismo da Costa Azul, que é muito mais abrangente, mas detendo-me um pouco aqui em Setúbal, parte natural da Rábida, reserva natural do Estuário do Sado, depois... o que é que podemos ter mais aqui na Costa Vicentina? Sim, já estendemos um pouco mais. Temos a Lagoa da Albufeira, que é uma área que também tem um julgo de paisagem protegida, ou tem um regime especial de proteção, e está para muito breve a ligação do Parque Natural da Arrábida com a Lagoa da Albufeira, através de uma coisa que foi absolutamente inexplicável, ou melhor, ela é explicável por outros interesses na altura, que não, porque é que o Parque Natural da Arrábida morre no castelo, na estrada da Califórnia, portanto, na zona oeste de Sesimbra, na zona leste de Sesimbra, e não se estende até ao Cabo Especial. Portanto, há todo um... Portanto, na altura, enfim, havia interesses, tinham a ver talvez com o imobiliário, ou talvez com as pedreiras que são visíveis, não é? Em toda a zona do Zambujal, a caminho do Cabo Especial. Sim. E, portanto, mas julgo que há um estatuto, pelo menos consta que há um estatuto que vai sair em breve e que vai fazer esta ligação. Pensando que a Lagoa da Albufeira está ligada
à zona de paisagem protegida da Arriba Fóssil da Caparica. Vai fazer uma ligação praticamente desde a costa da Caparica até Alcácer do Sal, com umas pequenas interrupções. Uma delas é a cidade de Setúbal, porque não há, embora tivesse também sido lotado grandemente por esse grupo, uma zona de proteção para a várzea. E, portanto, um estatuto de zona protegida para a várzea. E aí podíamos dizer que Setúbal, se isso tivesse acontecido nos anos 70, não é? Aí podíamos dizer que Setúbal hoje era uma verdadeira, do ponto de vista da atração turística, como destino ambiental. E, portanto, seria um caso único em Portugal, uma cidade da dimensão e da importância de Setúbal, seria a cidade ambiental de Portugal e, portanto, todas as prioridades para o desenvolvimento desta cidade, para o desenvolvimento sustentado, para a melhor qualidade de vida dos que cá viviam e dos que alguns deles ainda cá vivem, com certeza que teria sido muito mais importante. Mas em tudo isto, por exemplo, houve várias lutas e eu recordo-me que inicialmente as coisas não eram fáceis. Por exemplo, ninguém, há alguns anos atrás, era inimaginável derrubar as barracas que havia no Portinho da Rábida e toda aquela situação que era complicada. Bem, alguns anos atrás elas foram derrubadas. Sim, mas havia uma altura em que se pensava que ninguém conseguia tirar dali e havia uma certa luta para que isso não acontecesse. Bom, são privilégios adquiridos, enfim. Está bem, o mundo estamos em mutação e, portanto, tem que haver uma conjugação de esforços. A conjugação de esforços, por um lado, é alguma vontade política. Depois, razão. Razão e essa razão captar a opinião pública. E, portanto, eram muitas pessoas, estamos todos recordados com certeza, que havia até ameaças veladas que no dia em que avançassem os bulldozers, que haveriam espingardas a disparar e tal, houve alguma proteção policial, prescrevendo pela GNR, prescrevendo isso tudo, e depois viu-se que o processo foi mais ou menos pacífico. Houve cedências de ambas as partes, portanto, barracas não tinham sido desocupadas totalmente, não foram destruídas naquele dia, mas as pessoas acabaram por perceber que era inevitável e, portanto, julgo que 90% delas estavam vazias ou estavam efetivamente abandonadas e foram deitadas abaixo. Portanto, é efetivamente quando alguém pensaria que as barracas do Portinho, que aquela pequena aldeia nunca seria destruída e acabou por ser, e acabou por dar origem, se foi ou não da melhor forma, ou se os destroços depois, ou se o que temos hoje em dia é a melhor situação, é outra discussão. Mas que elas foram efetivamente abaixo e que aquela promiscuidade social que no fundo ali existia. Mas, José Pedro Calheiros, é assim... E o Portinho hoje é efetivamente uma zona completamente diferente daquilo que há uns anos atrás. Sim, claro. E, portanto, há toda uma maior credibilidade do que nessa época. E podemos supor que caso essa atividade, esse derrube, esse afastamento desse caos não tivesse acontecido, como é que estaria hoje o Portinho da Rábida? Portanto, vamos... Porque estava lá a barraca de 5 ou 6, podiam estar de 20 ou 30, não é? E, portanto, hoje tínhamos o aldeamento até cá acima à estrada, com certeza. Mas eu tenho que fazer aqui advogado do diabo. O turismo ambiental é o amor e uma cabana? Não, obviamente que não. O turismo ambiental pode ser um hotel de 5 estrelas, onde, claro que se tem tapetes de veludo, as botas cheias de lama das pessoas que gostam de fazer isso ficam num sítio especial. E, portanto, as pessoas mudam de botas cheias de lama porque foram passar o dia para a floresta à entrada do hotel, com certeza, não é? Não. Mas o turismo ambiental não tem a ver com o nível com a capacidade financeira dos seus turistas, não é? Tem que ver o seu nível educacional. Tem que ver, sim, com o seu posicionamento na vida. E, portanto, isso acontece tanto às pessoas que têm muito dinheiro para gastar nas férias ou no seu lazer, como àquelas que têm orçamentos contados. Podemos dizer que os campistas, e não os campistas dos nossos dias, não é o campista que que sai de casa e anda 1 km para ir para o parque de campismo. Porque essa é uma forma de fugir, eventualmente, a uma rotina. É o campista que começou nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 e que hoje se resumem praticamente ao movimento montanhista que está integrado no movimento campista, mas que são aqueles que de perto lidam com a natureza e esse como é que disse? Amor e uma cabana. Sim. É um pouco o amor à natureza e uma tenda, não é? Que se monta num dia e se desmonta no outro. Os ingleses têm um que tem que ver com hotéis já.
bed and breakfast, quer dizer cama e pequeno almoço, que é uma situação diferente e aceitável para esse tipo de turismo. Bom, segue em frente. O bed and breakfast é um assunto que íamos falar numa outra análise, mas efetivamente pode servir para esse turismo, como pode servir para outro turismo, para as pessoas que simplesmente querem andar a cidades, mas depois param em zonas rurais ou em zonas é mais ligado ao tipo de alojamento do que propriamente à modalidade do turismo, não é? Mas nós conseguiremos adaptar este turismo ambiental ao nosso modo de estar enquanto população nesta região? A sua pergunta é os setubalenses ou as pessoas que vivem nesta região? Quem vive aqui? Nós estamos a falar de natureza, estamos a falar de proteção. Para muitas pessoas, ir passear à Rábida é, depois de lavar o carro ao sábado de manhã, ir ao sábado à tarde, tomar um café à Figueirinha e depois na volta dar a volta pelo alto da Serra da Rábida. Sim. E, portanto, fomos fazer turismo quando chega ao fim do dia. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas é, eventualmente, até ir de carro até um sítio qualquer e depois tirar a bicicleta e encher-se de lama ou de pó e de suor, principalmente, ou pegar na mochila com os mantimentos e juntar-se num grupo e atravessar a serra a pé. É óbvio que ainda é uma pequena percentagem, mas extremamente crescente. Os amantes das bicicletas, os amantes dos passeios a pé, os amantes de alguns sítios de passeios a cavalo, efetivamente estamos num turismo diferenciado e estamos a falar de um turismo ao pé da porta, não é? Porque muitas destas pessoas também se deslocam para outros sítios. Mas não é um turismo que vai ser confrontado com os maus exemplos do petisco, do frango assado, do osso atirado para o lado, do garrafão de 5 litros. Não, está lá na serra. E está também na praia. Está, mas quer dizer, mas está em sítios onde o carro chega. Os garrafões também vão para as pessoas que vão a pegar a pé. Não são talvez 5 litros, são de menos. Cada um leva o seu pequenino ou o frango assado. Portanto, quanto a essa abordagem julgo que é muito tradicionalista, porque as opções, até gastronómicas e de postura, porque não é por gostar de fazer passeios a pé que a pessoa também fica com uma completa aptidão ambiental. Nada nos garante que um indivíduo que vai fazer um passeio a pé não deita a garrafa de água vazia fora. Ou o pacote de batatas fritas. Mas, efetivamente, a probabilidade disso acontecer é muito menor do que o indivíduo que vai para o Parque de Merendas do Alambre, e o Parque de Merendas do Alambre fica na estrada entre Azeitão e Casais da Serra, e tem o contrassenso de ter contentores do lixo lá. Portanto, os parques ambientais, ou os parques de merendas em parques naturais, normalmente noutros países não têm contentores do lixo. Não é preciso. Porque uma pessoa que vai para um parque de merendas transporta o seu lixo para casa, assim como transportou de manhã ou quando saiu de casa os ingredientes que provocaram o lixo. Mas o facto de lá estarem já os contentores já é algum sinal. E não vai tornar isso incompatível depois, turismo? Ao Policarpo, é sinal que a mentalidade está a ser induzida a meio do processo. Porque tinha que ser no início, dizer assim, o senhor tem isto à sua disposição, a população tem isto à sua disposição, mas as regras são estas. E essas são as regras que cabem às entidades públicas, para as quais têm o estatuto de conservação. Portanto, o que se vê é que depois, por exemplo, nestes exemplos, os contentores do lixo têm deficientes aplicação, têm deficiente despejo e, portanto, o que é uma zona de lazer numa zona sensível, normalmente nos parques naturais, acaba por se tornar numa zona terrivelmente poluída. Porque depois há animais selvagens. Por exemplo, é vulgar. Eu no outro dia tive esse exemplo. Eu vinha de carro e não eram tarde, seriam 11 da noite, e passei na Figueirinha e vi uma raposa a vir com algo na boca dos pés dos caixotes do lixo da Figueirinha. Porque às 11 da noite não tinham sido despejados os caixotes do lixo desse dia de praia. Portanto, isto aqui há 15 dias, ou coisa assim. Portanto, como se vê, há aqui um conjunto de situações que nas cidades acaba por ser o mesmo. Temos os gatos, os cães e por aí fora. Pois tem que haver respostas mais eficazes para estas situações. Isso, ainda mais eficazes, não é? Do que num meio extremamente, digamos, mais civilizado, ou mais humanizado, como são as cidades, não é? Esses meios são muito mais sensíveis. Então, como é que se vai compatibilizar o turismo com o crescimento económico
isto é, há uma corrida vertiginosa para se ter lucro com as coisas. Ninguém monta uma empresa para ser o bom da festa. Como é que isto é compatível? Mas com a preservação da natureza é um processo absolutamente simbiótico. Portanto, só há enriquecimento das empresas que se dedicam a esta área de trabalho se houver uma grande proteção. E só há uma grande proteção se essas empresas ou se essas atividades efetivamente provocarem riqueza que possa sustentabilizar isso. E depois tem que haver mecanismos de controle. Na minha opinião, os mecanismos de controle mais eficazes são os mecanismos de defesa do consumidor e, no fundo, o próprio mercado gerir isto. No entanto, como sabemos que eles não são totalmente eficazes, terá que haver alguma compatibilização dos sistemas de funcionamento e alguma legislação enquadrada por entidades que a tutelem. Mas o Zé Pedro Calheiros defende muito claramente o diálogo. O diálogo entre as partes. Significa isto que, a priori, toma também como real que existem posições extremadas. Absolutamente. Absolutamente. Porque é assim, por um lado, os tais ecologistas, ou os herdeiros desse ecologismo radical, que eu acho que é absolutamente, que foi necessário, olham para a atividade turística em zonas naturais como um tabu absoluto. Portanto, as zonas naturais são zonas onde só perfeitamente condicionados podem deslocar pessoas para atividades científicas ou até para atividades de lazer, mas que sejam absolutamente tuteladas e controladas pelos organismos estatais muito ligados a eles próprios e à própria ecologia. Por outro lado, o mundo do turismo. E o mundo do turismo tem diversas vertentes. Nomeadamente, tem uma vertente do negocial forte ligada ao turismo de massas, ao turismo de grande erosão. E esse começa a olhar para esta coisa do ambiente, que também é moda, que também agrada às pessoas, como uma possibilidade de exploração intensiva. Refiro isto, exploração intensiva. E, portanto, ambos têm medo uns dos outros. No entanto, no meio destes extremos, como em tudo na vida, há muita outra gente que se sabe entender e que se pode entender. Precisa é de conversar uns com os outros. Precisam é de fazer cedências de ambas as partes e haver uma negociação. Porque não vale a pena termos grandes riquezas, grandes recursos conservados, se eles não podem ser apreciados pelo aquilo que é mais importante no mundo, que é o homem e que é a mulher, portanto, que é o homem em sentido lato, não é? As grandes empresas turísticas, mesmo partindo do princípio que aceitam o diálogo, os exemplos que existem, por exemplo, da Europa ou de outros pontos do mundo, a que fazem-no acreditar que é compatível uma situação com outra para ter lucro. É, absolutamente. Eu trouxe aqui 2 exemplos de algumas brochuras de 2 locais da Terra e muitos outros poderíamos ter trazido. Trouxe da África do Sul e trouxe da Costa Rica. Da África do Sul, a brochura que aqui tenho tem a ver com uma emblema da Conservation Corporation, que é uma empresa de capitais mistos entre capitais públicos e capitais privados. Portanto, há aqui um conjunto de reservas de caça, reservas animais, comunicação, portanto, órgãos de comunicação, alojamentos, hotéis e os parques naturais. E, portanto, mostra como funcionam e como geram muito dinheiro. Na Costa Rica, também gostava de vos dizer qual é que é o slogan que eles têm por baixo da definição, é No Artificial Ingredients. Portanto, não há ingredientes artificiais, não há... Tudo é natureza. A Costa Rica é um país muito especial. Situando, Costa Rica fica encravado, é um pequeno país encravado entre a Nicarágua e o Panamá, portanto na América Central, com um estatuto político também muito interessante e muito livre, ao contrário dos outros problemáticos países que o rodeiam, e tem aqui cerca de 3 dezenas de áreas naturais onde é intensivamente praticado o turismo. E, portanto, este é um folheto mais institucional, é dos serviços de turismo, mas que fala, efetivamente, nas várias possibilidades de atividades como o rafting, que é descer rios naqueles barcos pneumáticos, o caiaque, o windsurf, o mergulho,
as bicicletas de montanha, o trekking, que são os passeios pedestres, e, portanto, um conjunto de atividades que, na natureza, implicam uma pressão grande, imediata e pontual, mas perfeitamente controlada e potenciadora de... O nosso Rio Sado é um desafio para algumas dessas coisas que aí citou. O nosso Rio Sado, lembro que falámos a semana passada dele assim, por cima da rama, não é? É efetivamente, portanto, o Rio Sado tem um conjunto de potencialidades que não estão nada aproveitadas, porque depois há aqui uma questão importante na promoção turística, que é nada nasce feito. E, portanto, eu julgo que abordámos também isto a semana passada, é necessário que as entidades públicas também ligadas ao turismo e à promoção turística estejam ao lado e olhem para as iniciativas como um fator de desenvolvimento que tem que ser apoiado na promoção. Mas apoiado de uma forma séria, não é apoiado de uma forma folclórica. É de uma forma séria e depois, em conjunto, em parceria, medir os resultados. E ambos assumirem à partida que as coisas até podem não resultar. Portanto, os homens pensam, as obras às vezes nascem e outras vezes não nascem. Uma grande marina é um atentado ou é um benefício? Uma grande marina ou muitas pequenas marinas, não faço ideia se é um atentado. O que é preciso é termos e medirmos. E depois pensar como é que as coisas são, como é que se podem precaver. Não vamos pensar em projetos. Eu não sei, quando me perguntou uma grande marina, essa pergunta tem, efetivamente, o que é uma grande, o que é uma pequena. O que nós temos é que dar condições a que venham recursos para a nossa região. E, portanto, tipicamente, quem tem barcos que precisam de uma marina para estar instalados, normalmente são pessoas que deixam dinheiro na região. E, portanto, e que passa a fazer rota. Setúbal pode passar, ou irá passar a ser um ponto de uma rota de um turismo qualificado. E, portanto, vamos ser competitivos com regiões que já o têm e que, efetivamente, são polos de atração de capital. Lisboa tem, o Algarve tem. Cascais, portanto, Lisboa, toda a costa de Lisboa, é isso que me estava a dizer, não é? O Algarve tem, e depois vamos aos exemplos da Europa. E, portanto, vamos correr a costa mediterrânica de Espanha, de França, de Itália, e sabemos o que é que lá se passa, não é? Ou a costa norte, que na Holanda, como dizia uma pessoa amiga aqui há uns tempos, uma conhecida pessoa da nossa cidade e muito humorística, na Holanda, atrás de cada vaca há uma marina. E cá em Setúbal andam-se à espera que cheguem as vacas para ter a marina atrás dela. Com sentido de humor, mas também com sentido de responsabilidade, os empresários, o Zé Pedro acredita que eles estão disponíveis a este desafio. Este desafio concreto, este desafio de, pelo menos, sentarem à mesa e vamos dialogar. De alguma forma redutora, eles vão dizer, nós queremos, acima de tudo, está bem, criar condições, as coisas limpinhas e não sei o quê. Aquilo que se fala de ambiente superficialmente, mas não vamos mais longe, temos é que fazer dinheiro o mais rapidamente possível. Bom, é óbvio que se tem que fazer dinheiro. Essa pergunta eu julgo que haverá de todos. Assim como haverá de todo o tipo de pessoas em todo o lado. Mas julgo que quem perceber e quem olhar para o que está a passar no mundo a uma escala planetária, para os incêndios na Flórida, para os tornados, para o El Niño e a El Niña e por aí fora, percebe que em microescalas, portanto nestas que nós estamos agora a falar, é preciso efetivamente uma sustentabilidade que faça com que os recursos investidos não se deteriorem antes do tempo necessário ao seu reembolso. Portanto, e que normalmente quando as quantias são muito avultadas, esse tempo também é algo dilatado. Mas não lhe parece que nós, e eu falo em toda esta costa, viramos as costas ao mar? Pois, efetivamente. É um dado adquirido. É um dado adquirido. O próprio Portugal, não sim. É? Portanto, mas alguns já estão... uma tentativa de se reaproximar. Mas no caso de Setúbal não vira as costas ao mar. Há uma face de Setúbal, a Setúbal do Porto, a Setúbal industrial, a Setúbal do Porto do Mar, não voltou antes, pelo contrário.
Até queria abrir, efetivamente, com projetos que talvez fossem um passo maior que a perna, na mesma linha, criando problemas que poderiam ser também igualmente gravosos do desenvolvimento turístico. Mas, efetivamente, não se compreende como é que nós temos uma zona ribeirinha que praticamente não temos, que a passo de caracol vai-se expondo, e, por exemplo, temos agora um novo espaço que ficou muito agradável, o novo Jardim à beira-mar, está efetivamente bonito, mas é uma coisa, nós parece que andamos em perfeito slow motion, não é? Portanto, de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, há assim uma lufada, passa-se uma brisazinha, mas nunca mais vem a ventania. Será mau pensar ou será bom pensar que a inexistência de bancos para as pessoas se sentarem nesse novo espaço é coisa agradável? Não me foi dado, não observei esse pormenor. Eu, quando lá passei, francamente, não encontrei. Naturalmente estão por instalar. Penso que será essa a opção. Porque não faz sentido. Está bonito, atenção, tem coisas muito bonitas, alguns desníveis na própria relva. Mas, Policarpo, é preciso ver isto. As obras nunca estão acabadas. Eu posso supor que até quem arquitetou e quem pensou achou que não devia lá pôr bancos. E agora só tem que ouvir as opiniões. A sua é que devem lá haver bancos. Naturalmente a minha também. E naturalmente a de muita gente. Agora as pessoas não podem ficar ciosas da sua verdade. Está aqui, verdade. Esta é a melhor solução. Porque já se fez noutro sítio e também era assim, ou porque me apeteceu, ou porque acordei para aquele lado. Não. Sim senhor, até achámos que era... Mas, ok, é consensual, vamos modificar. E, portanto, as sociedades é isto que têm que assumir e que balancear no seu relacionamento. Bom, Zé Pedro, nós temos apenas 3 minutos e meio para continuarmos aqui a conversar. Nestas expectativas cruzadas, de interesses também cruzados, tem que haver, e havemos de chegar a um ponto de confluência, que é fundamentalmente o progresso harmonioso e integrado da nossa região. E o progresso, a evolução turística da região. Se esse turismo ambiental for viável, e eu espero que seja, acredita que vai haver uma explosão ou as coisas vão desenrolar-se passo a passo? Não há explosões. Estamos numa época em que a explosão é constante. As revoluções atualmente em todas as áreas já não é como a descoberta do fogo ou como a revolução industrial. As revoluções são permanentes. Em todo o lado estão a acontecer, a troca de informações é muito rápida e o que se passa é que vamos ter uma evolução efetivamente diária deste sistema e, portanto, uma captação de recursos em crescimento. E, portanto, é preciso que as entidades públicas acompanhem esse crescimento. Normalmente o setor público tem sempre uma dificuldade no acompanhamento do crescimento, na atualização da sua própria mentalidade. E o setor privado é, normalmente, o motor que vai à frente desse desenvolvimento e dessa evolução. O diálogo que a LASA vai promover, por exemplo, a propósito das incineradoras, é um passo neste sentido? É numa área que não é propriamente ligada ao turismo. Sim, mas... É ligada à região e de uma forma importante. É óbvio que sim. Pôr as pessoas a falarem frente a frente é essencial. Tanto esse diálogo, como já que falou na LASA, como o desejado diálogo observadores isentos, não é? Mas tem que ser diálogos que conduzam a uma ação. Porque se nós dialogarmos e depois cruzarmos os braços, ficamos todos na mesma. Sim, não é o diálogo político, não é o diálogo pregoado pelos partidos. Não, é o diálogo conducente à ação. E, portanto, é o diálogo baseado em factos, ou que sigam em factos. E, portanto, eu julgo que se houver empenhamento, o diálogo pode ser muito menos político e, obviamente, muito mais prático. E depois é assim, não ter medo de arriscar, fazer e emendar. E desistir, e corrigir, e escutar, não é? O que é que para a semana vamos abordar? Tem ideia? Sim. Para a semana íamos falar mais do Sado. Íamos falar mais em concreto. Talvez consigamos trazer cá alguns convidados que estejam ligados a este turismo já com algum tempo,
ligado efetivamente aos barcos tradicionais, ao próprio rio e ao seu usufruto saudável. Gente com história. Não perca no próximo programa sobre turismo aqui, 2 a 8 dias. Da Pedro Calheiros, um grande abraço, Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Muito obrigado.